Quando você silencia, o mundo te escuta. Estranho pensar nisso, não é? Em um mundo que grita o tempo todo, onde todo mundo quer provar que está certo, onde cada segundo alguém tenta chamar atenção, você descobre que a verdadeira força não está em falar mais alto, mas em falar menos. Às vezes não está nem em falar, está em observar, em perceber, em esperar. O silêncio é uma arma que poucos conseguem carregar, porque exige disciplina, autocontrole e uma confiança interna que muitos nunca conheceram. Mas quando você aprende a usar o silêncio como ferramenta, ele muda tudo. Ele expõe verdades, revela intenções e coloca você numa posição que a maioria nunca alcança: o controle. Pense nas situações da sua vida em que você reagiu por impulso, em que você sentiu a necessidade quase física de responder na hora, de se defender, de explicar, de justificar, de se provar. Quantas dessas vezes você saiu mais forte? Quase nenhuma. Agora pense nas vezes em que você respirou fundo, se calou e observou. É ali que a mágica acontece. Quando você silencia, você deixa o outro falar. Deixa o outro revelar quem é. Deixa o outro entregar o que pensa, o que teme, o que tenta esconder. O silêncio vira espelho. O silêncio vira teste. Pessoas impacientes revelam impaciência. Pessoas inseguras se denunciam. Pessoas manipuladoras se confundem. Pessoas verdadeiras percebem que você é diferente. E o mais interessante é que, quando você se cala, as pessoas não entendem. Elas tentam decifrar seu silêncio, tentam analisar cada detalhe, criam teorias, se perturbam com a ausência das suas palavras. O silêncio incomoda porque ele tira das pessoas o que elas mais amam: previsibilidade. Quando você não reage como elas esperam, não confirma o que elas imaginam, não entrega suas emoções de bandeja, você se torna imprevisível. E o imprevisível é poderoso. Mas o silêncio não é só estratégia nas relações. Ele é principalmente transformação interna. Porque quando você silencia o barulho de fora, você finalmente consegue ouvir o barulho de dentro. E é ali que está a chave que poucos encontram. Sua mente fala. Fala muito. Fala sobre seus medos, seus sonhos, suas dúvidas, suas forças escondidas. Só que você raramente escuta. Está sempre distraído, sempre correndo, sempre tentando acompanhar o ritmo frenético de um mundo que não quer que você pense. Quando você silencia, você cria espaço para refletir, espaço para entender o que realmente importa, espaço para planejar em vez de reagir. Essa é a diferença entre quem vence e quem aposta na sorte. E existe algo ainda mais profundo. Quando você aprende a silenciar, você passa a escolher o momento de agir. A ação é muito mais poderosa quando nasce do silêncio, porque ela não nasce do caos. Não nasce da impulsividade. Não nasce da necessidade de provar algo. Ela nasce da clareza. E clareza é ouro. Uma decisão tomada em silêncio vale mais do que 1000 decisões tomadas no calor do momento. O silêncio dá direção, dá foco, dá profundidade. Ele tira você da superficialidade do agora e coloca você na força do propósito. Imagine alguém que tem total controle sobre as próprias emoções. Uma pessoa que ninguém consegue desequilibrar, que não se ofende com qualquer coisa, que não responde na mesma moeda, que não devolve agressividade com agressividade. Essa pessoa domina o ambiente, domina negociações, domina conflitos, domina oportunidades. Porque ela enxerga antes, ouve antes, entende antes. Enquanto todo mundo está correndo para falar, ela está colhendo informações. E informação é poder. Quando o mundo grita, quem fica em silêncio coleta munição. E talvez você nunca tenha percebido, mas os maiores líderes da história eram silenciosos. Não os que apareciam mais, mas os que precisavam aparecer menos. Os sábios nunca foram reconhecidos pelas palavras exageradas, mas pela capacidade de usar as palavras certas, no momento certo. O silêncio cria mistério, cria autoridade, cria presença. Quando uma pessoa silenciosa fala, até quem não gosta dela escuta, porque todo mundo sabe que não é desperdício. O valor de uma fala está na escassez dela, e você só entende isso quando aprende a ficar confortável com o silêncio. Só que existe um ponto que quase ninguém comenta.
O silêncio não é ausência. O silêncio é posicionamento. Ele diz muita coisa. Diz que você está no controle. Diz que a opinião dos outros não te domina. Diz que você não está disponível para jogos emocionais. Diz que você escolhe suas batalhas. Diz que você sabe quem é. Quem entende isso, cresce. Quem entende isso, se protege. Quem entende isso, prospera. E é aqui que chegamos, num dos momentos mais importantes dessa reflexão. Quando você silencia, você cria espaço para que o mundo te ouça de verdade. Não porque você grita, mas porque você se destaca. Em um ambiente barulhento, quem é calmo vira referência. Quem é centrado vira líder. Quem é seletivo vira autoridade. As pessoas começam a procurar você. Começam a querer saber sua opinião. Começam a confiar em você. Porque o silêncio constrói credibilidade. Ele mostra que você fala quando tem algo valioso a dizer, não quando quer atenção. E isso muda tudo. Mas existe um detalhe que ninguém te contou. Silenciar não significa se esconder. Não significa aceitar tudo. Não significa ser passivo. Silenciar é escolher seus movimentos com inteligência. É observar antes de atacar. É ouvir antes de decidir. É analisar antes de reagir. É fazer o que a maioria não faz, porque a maioria é escrava das próprias emoções. O silêncio é a prova de que você controla sua mente, e não o contrário. E quando você controla sua mente, você controla a sua vida. Imagine que alguém tenta provocar você. Tenta tirar você do sério. Tenta puxar você para baixo. A pior coisa que você pode fazer é reagir na mesma energia. Porque quando você faz isso, você entrega seu poder. Você mostra que estão te controlando. O silêncio quebra isso. Ele desmonta manipuladores, confunde inimigos e protege sua paz. Ele transforma você em alguém que ninguém consegue manipular, porque você não responde mais a estímulos externos. Você responde ao seu propósito. E é nesse ponto que o mundo começa a te ouvir. Porque o mundo sempre escuta quem não vive para agradar. O mundo escuta quem vive com intenção. Quem fala pouco, mas vive muito. Quem não precisa se explicar. Quem não precisa convencer ninguém. Quem prova com atitudes, não com discursos. O silêncio constrói autoridade porque ele cria assimetria. Você sabe mais do que mostra. Você pensa mais do que fala. Você observa mais do que revela. As pessoas subestimam o silêncio, mas é nele que estão as maiores vitórias. E talvez você tenha chegado até aqui pensando em quantas vezes o silêncio teria mudado sua vida. Quantas discussões inúteis você teria evitado. Quantas pessoas tóxicas você teria afastado. Quantos erros impulsivos você teria deixado de cometer. Quantas oportunidades teria enxergado se tivesse parado para ouvir. O silêncio não é ausência de ação. O silêncio é preparação para a ação certa. Só que existe uma última camada, e essa é a mais poderosa. Quando você aprende a silenciar, você aprende a ouvir a si mesmo. Não o medo, não a insegurança, não o ego, mas a essência. E quando você ouve sua essência, você descobre que já sabe o caminho. Só não conseguia escutar antes, porque o barulho te distraía. E é aí que você finalmente entende que o silêncio não te torna menor. Ele te fortalece. Ele te conecta com aquilo que realmente importa. Ele te coloca no centro da própria vida. E agora, depois de ouvir tudo isso, talvez você perceba que precisa de mais silêncio e menos barulho, mais estratégia e menos impulsividade, mais profundidade e menos necessidade de aprovação. Porque quando você silencia, o mundo te escuta. E quando o mundo te escuta, você se torna impossível de ignorar. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo uma única palavra: clareza. Assim eu vou saber que você está buscando evolução real. E se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais a continuar trazendo conteúdo profundo e transformador para você. Eu te vejo no próximo vídeo.